Olá, companheiros e companheiras, né? Meu nome é Nilsa Fernando dos Santos, sou mulher quilombola, nascida e criada na comunidade Vão do Moleque, né? E eu venho aqui hoje falar um pouquinho sobre a luta das mulheres, né? Nesse movimento de sociedade praticamente machista, né? E nossa comunidade não é diferente, entendeu? É, Normalmente aqui, antes, assim, bem antes de eu nascer, ainda na época assim, minha mãe casada recentemente, né, ainda, minha irmã ainda pequena, então os homens saíam para poder trabalhar fora, para poder conseguir alguma coisa, né, que a comunidade ela viveu, assim, cerca de 200 anos, sendo autossuficiente. Então, assim, o pessoal saía da comunidade apenas para comprar o sal, só o sal. O resto a comunidade conseguia, né, usava óleo com banha de porco, tirava leite de coco, esse coco que o povo chama coco daiá, e o coco piaçava, né, para poder colocar na caça, no peixe, era uma delícia. Então, mas a mulher, ela ficava mais para cuidar das crianças, né? As mulheres geralmente casavam muito nova, aos 15 anos as mulheres já estavam casadas, né? Que hoje eu considero que é uma criança ainda, né? Para ser dona de casa. Mas aí, gente, assim, parece que como se fosse um milagre. Quando começou o movimento Calunga, né, assim, de titularização do povo Calunga, começou a ter uma cesta básica. E aí a cesta básica, ela vinha no nome da mulher, não era do homem, era da mulher. Então a mulher que nunca tinha pegado dinheiro na vida, nunca tinha pegado, porque assim, acho que tinha até medo de perder se pegasse um dinheiro, né? As mulheres começaram a sair, a ter que fazer as compras, a se movimentar. E quem ficava em casa com as crianças? Os homens, né? As mulheres iam sozinhas, né, para fazer as compras e os homens ficavam em casa. Então, assim, começou a revolução das mulheres, sabe? As mulheres começavam, começou a entrar em banco, começou a ter conta, né? Que até então, assim, tinha umas que nunca nem tinha ido na cidade, nunca tinha entrado no banco, né? Tinha até medo de ver as pessoas, aquela multidão de pessoas estranhas. E daí para cá, gente, foi só aumentando assim o valor da mulher. Até o homem assim começou a entender que a mulher ela é assim, mais que necessária na vida deles, né? Começou a entender que a mulher ela não fica atrás do homem, né? Na verdade, eles entenderam que ela fica do lado deles, né? E nesse movimento, gente, assim, houve até algumas separações, né? Assim, que o homem não deixava de maneira nenhuma sua esposa sair e ele ficar, né? Então, assim, tem uns que tem aquele ciúme, eu acho que é tipo um ciúme, né, assim, doentio, que a mulher foi feita para ficar dentro de casa e assim, embaixo da asa dele, né? Então ela era subordinada, mas até mais do que os filhos, sabe? Assim, tinha aquele zelo mais com os filhos, mas com as mulheres ela mais assim, mais rígido, né? E assim, aqui tinha muito caso assim de mulheres agredidas, né, pelos maridos. Mas aí quando a mulher começou a entender que ela tinha essa possibilidade, tinha esse jeito de sobreviver sem eles, né, assim, com a verba ou com outra, assim, que geralmente quando for fazer a Bolsa Família também, saía no nome da mulher também, né? Então ela também teve esse apoio. Então ela falou assim, não, eu vou dizer um não, basta disso, eu não quero isso mais. O salário é pouco, esse dinheirinho é pouco da Bolsa Família, dessa renda cidadão é pouco, mas dá para me sustentar meus filhos e não precisa eu ficar nessa vida, né? Assim, de ficar apanhando, de ficar sendo violentada. Outro detalhe, assim, que tinha na comunidade era sobre as mulheres solteiras, né? É assim, uma questão assim até assim um pouco chocante a gente comentar, mas as mulheres solteiras era assim, se tivesse uma mulher solteira, o homem ia lá, aí ela era obrigada a aceitar ele, ela era obrigada, né? Porque ela não tinha outra renda. Então, se ele podia chegar lá, dava um saco de arroz, né? Dava um par de roupa e ela era obrigada a aceitar, né? Para não morrer de fome. Então, e depois, assim, que a mulher começou a se sobressair, né, assim, no meio, que ela começou a ter seus direitos aqui na comunidade, isso não aconteceu mais, né? A mulher começou a dizer não, não, eu não quero você, eu posso escolher quem eu quero, né?
Então isso começou assim a vir à tona e foi maravilhoso isso, né. E aí os homens começaram a sentir também, porque até gente, as mulheres casadas, elas eram preconceituosas, assim, com as mulheres solteiras, né. Porque geralmente quem ia procurar as mulheres solteiras, solteiras é que a gente fala não é porque não é casada não gente, é porque é mulher da vida, né, e já tinha filho com outros homens casados, né, e as mulheres casadas não valorizavam essas mulheres de maneira nenhuma, né. Sempre elas estavam pensando que elas estava não que ia tomar o marido, mas que ia, pegar o marido e acabar tendo um filho, aumentar mais um gasto na família, né. E isso não era bem visto. Agora não, você não tem separação de que é mulher casada, que é mulher solteira, né. Tudo é a mesma coisa, as mulheres começaram a entender isso. As mulheres desde cedo elas começaram a ser criadas pela família, quando nascia a mulher era ser criada assim, a mulher tinha que aprender a lida da casa, né, para poder assim como em outras comunidades, né, ela tinha que aprender a lida da casa, e como agradar o marido, né. Então, quando ela começava assim já mocinha, assim, de uns 10, 11 anos, ela já começava na lida da cozinha, então ela era a responsável de colocar a comida para o pai, né, levar para o pai, assim como a mãe fez, assim como a mãe fazia, né, levar a comida, porque, ela tinha que entender que quando ela casasse, ela ia fazer isso com o marido dela. Então ela pegava a comida, levava no prato para o pai, né, aí o pai comia, e aí ela ia comer também, né. Quando acabava de distribuir a comida para os filhos, né, da mãe, os irmãos, ela colocava dela e ia comer. Aí aquele que ela colocou a comida, a dele já tinha terminado, que ele já tinha comido, ele queria repetir, ela largava o prato dela para poder ir colocar para ele de volta, né. Aí, levava a comida, às vezes o filho, né, ali, o irmão, tinha terminado também, e ela também tinha que fazer isso. Então era um papel dela, colocar a comida, levar a água no prato, a água para beber, a água no copo, né, para tomar, e o pai ficava ali, né, os irmãos também ficavam ali. E e quando era o momento de ir para a roça, isso não impedia ela de ir, ela tinha que ir para a roça. Ela ia para a roça assim como os outros, né. Ia para a roça, fazia o que ela conseguia fazer lá, capinava, né, e chegava em casa ela ia para a lida. Então ela ia fazer a comida, ia servir a comida para os outros, né, e depois ia para o rio, lavava vasilha, pegar água, encher as coisas, cuidar de galinha, cuidar de tudo. Então esse era uma coisa da mulher. E agora já está assim, bem diferente, né, a mulher não tinha direito ao estudo, não tinha tempo para isso, né. E assim, antigamente os pais eram bem severos. Os filhos podiam sair para estudar, mas as mulheres não, né, assim, eles tinham muito medo da mulher, assim, se perder no mundo, como dizia, né. As mulheres se perderem, geralmente quando saía, né, era abusada fora, então, os pais tinham aquele cuidado rigoroso com as meninas, né, de não deixar sair, ficar sempre dentro de casa para poder, manter a virgindade. Porque eles sabia que a vida de solteira não era uma vida fácil para uma mulher, né, assim, apesar que os pais era rígido com elas em casa, mas eles tinham aquele carinho, né, que toda família tem, então não suportaria ver sua filha perdida, apanhando, né, então é uma coisa assim, que era acho que é uma coisa eternizada dentro deles, eles acabavam repetindo o que era feito com eles antigamente, né, as mães também acabavam repetindo isso. Bom, mas só que minha vida foi diferente, né, eu já nasci mais um tempo depois, né, eu saí muito cedo, eu comecei a estudar quando eu tinha 7 anos, aqui na comunidade, eu ia para a escola, eu comecei a estudar aqui, aí quando eu fiz o 5º ano aqui, eu já não podia mais estudar aqui. Aí geralmente as famílias, quando não tinha mais jeito de estudar, as meninas ficavam e casavam, né. E não foi isso que eu pedi para mim, eu falei com meu pai que eu não queria mais ficar aqui, que eu queria sair para estudar. Entendeu? E ele não mediu esforço. Meu pai me encaminhou para mim poder sair. Eu fui com um pessoal que vinha para cá, o pessoal da Sucam, que eles vinham, era caçador de barbeiro, que tinha malária na época. Eu fui embora para Campos Belos. Aí eu comecei a estudar lá, sabe? E estudei, eu enfrentei muitos preconceitos, sabe? Mas como eu já fui de casa assim, já é conversada, como diz o povo, para a gente ter muito cuidado, né, com as pessoas de fora, com os homens, que eles só queriam aproveitar, que a gente ia e depois voltava com o neném no colo. E eu falei: "Não, não é essa vida que eu quero para mim", né, e não é uma vida que eu quis mesmo. Então
A gente sempre tem escolhas, sabe? Eu não falo assim de quem quer namorar, mas tem que saber namorar, né? Então eu saí, estudei, fiquei uns anos em Campos Belos, estudei em Campos Belos, depois eu me mudei para Brasília, terminei meu ensino médio, casei em Brasília, né? Fiquei lá, casei. Minha vida não foi fácil, foi difícil minha vida, assim, cheia de preconceito, cheia de muitas coisas, sabe? Assim, muitas coisas dolorosas. Mas eu sei que eu sou uma vencedora. Então eu vim para a comunidade, assim, eu tinha um sonho de voltar para cá, porque eu queria passar para o meu povo aqui o que eu tinha aprendido lá na universidade, né? Lá fora, né? Para o mundo lá fora. Então eu voltei para cá e voltei com meu marido, eu voltei casada, né? Eu estava casada, eu voltei casada, eu fui trabalhar na escola. Comecei a trabalhar na escola, eu engravidei também, né? Aí apareceu uns cursos, todo curso que fazia, eu sempre gostei de adquirir conhecimento, eu sempre gostei de bagagem, sabe? Então eu falei, não, eu tenho que colocar mais coisa na minha mala, porque a minha mala está muito leve ainda. Aí eu comecei a estudar, eu fiquei sabendo que tinha uma universidade que poderia estudar e levar meu filho, eu estava pequena, estava mamando na época. E eu comecei a fazer, foi a licenciatura em Educação do Campo. Daí para cá eu não parei mais, né? Fiz a licenciatura, depois tinha outros cursos que eu fazia, depois fiz uma especialização e sempre com meu filho junto. Nunca deixei meu filho falar, não, que o filho atrapalha. Então eu sempre preguei isso na escola, né? Gente, olha, eu trabalhei com criança de colo, eu estava com criança de colo, é muito difícil trabalhar com criança de colo, mas eu acho que o filho não é empecilho. Você pode ter errado por ter filho tão cedo, né? A gente erra, o erro é humano, né? Eu falo sempre com as meninas da escola, eu sei que vocês erraram, mas você não vai se matar por causa de um erro, leva a criança, não tem problema nenhum você levar a criança para a escola. Desde que você consiga levar, lá na escola todo mundo ajuda, os próprios colegas da escola ajudam, leva. Então, assim, a gente está sempre incentivando as meninas que têm criança, levar para a escola e não deixar de estudar, viu? E aí, nesse processo aí, eu estou há 16 anos na escola, né, trabalhando e sempre me responsabilizando para a escola. Parece que eu nasci para liderança, não sei. Eu sou mesmo uma liderança na comunidade, né? E até mês passado eu era a tesoureira da associação do território. Eles falam, é a associação mãe, né? Que engloba todo o território Calunga. E aí, atualmente, eu estou na gestão das escolas Calunga, que engloba 5 escolas calungas, né? E 4 não calunga. Entre elas, uma que é uma quilombola que não é calunga, é outra do campo, e uma que é a escola de assentamento, que é do campo também, né? Então, eu tenho essa diversidade de alunos para atender e de professores de escola, né? Para estar acompanhando, de pais. Mas assim, gente, é muito bom mesmo, não é ruim, é muito bom, é uma experiência assim. Eu entendo porque que o pessoal fala que esse serviço assim é para homem, até que eu entendo agora. Porque eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, né? Assim, sou dona de casa. E para você fazer esse trabalho não é fácil. Você sai muito, a gente está saindo muito. Eu acho que você não tem que ter um marido, você tem que ter um companheiro, né? Meu esposo, ele é um companheiro, ele não é um marido, ele é um companheiro meu, né? Assim, eu preciso sair, ele nunca fala não, você não vai. Ele sempre fala que hora que a gente vai, você quer que eu te leve, é sempre assim, né? Ele entende que o que eu faço é para nós, não é para mim, é para nós. Né? Então, assim, é perfeito. Eu acho que eu estou trabalhando agora na gestão, eu sempre estou saindo, eu não quieto em casa. Acho que eu me realizei, eu acredito, para falar assim, eu acho que toda mulher devia fazer uns tipos de coisa assim, se realizar, sim, si mesmo, né? Assim, que é uma realização profissional, uma coisa que você quer. Então, eu acho que eu me sinto realizada. E assim, eu vejo assim que agora na comunidade, muitas mulheres estão assim também, né? Estão nessa luta. É a mulher negra, é a mulher que diz não, é a mulher que voltou para a escola, né? Que muitas mulheres pararam de estudar porque tinha filho, o marido não permitia. Que se ele quisesse a mulher na escola, se a mulher fosse para a escola, ela preferia entre a escola e ele, né? E aí muitas preferiam a escola. E acabou que eles não foram embora, né? Eles aceitaram. Porque isso era só chantagem. Então, assim, eu penso que a mulher do território assim, está muito evoluída, principalmente as mulheres.